E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais um dia de aula, bem-vindo para mais um dia de trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre analisar o gráfico e como operar o gráfico. Hoje é um domingo, é dia de OTC, vamos ver o que o gráfico tem a nos apresentar. Você que está chegando agora, já te convido a deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, isso ajuda muito o canal, ajuda a entender que você está gostando e que está valendo a pena trazer conteúdo para você. Primeiro ativo a abrir aqui é o Audicad. O Audicad está bem perto de uma região com uma certa possibilidade, Não existe que, não quer dizer que ele possa corrigir, mas ele está bem próximo a uma região de correção. Essa região de correção pode ser essa região aqui onde ele está. Inclusive eu vou até fazer mais um candle de baixo aqui, porque ele tem essa região aqui, que ele já fez movimento de entrada com o candle, e ele tem essa região aqui, Olha só que interessante, ele tem essas duas regiões que são regiões de possibilidade de candle. Olha como ele chega esticado naquela região. Eu vou entrar até com mais duas taxas para você ter o entendimento. Se ele for buscar outra taxa aqui, ele pode chegar lá, tocar, deixar aquele pavio gigante e retornar e fechar abaixo dessa minha linha aqui. Eu vou até mudar a linha para você entender o que eu estou falando. Essa linha azul verdinha. Então qual é a ideia aqui? Ele foi esticado demais, chegou no início da região, mostrou que poderia corrigir, depois ele vai lá, toca a máxima da região, retorna fazendo pullback na própria vela e eu vou lá e pego lá em cima. Um movimento clássico. Tá lá, tá lá. Movimento clássico, né? Gráfico chega, deixa a fraqueza, entro abaixo do primeiro movimento, ele vai lá, busca a máxima, eu mostro para você aqui as minhas marcações, a região, para você entender, né? Para você entender aqui a possibilidade que o gráfico tem. Dentro deste movimento, a única coisa que eu espero é que ele venha fazer movimento como esse, que ele venha continuar a fazer esses movimentos, porque eu já vejo aqui, eu vejo a possibilidade da correção dele aqui, não pegou a cor aqui, eu vejo a possibilidade da correção dele aqui, vejo possibilidade dele correção aqui e vejo possibilidade dele na correção aqui. Então eu não tenho nem o que pensar em compra, né? Eu não tenho nem o que pensar em compra. O meu desejo aqui é só pensar em venda, depois de um movimento como ele fez. Espero que você tenha entendido a entrada aqui na região, né? Entendendo o gráfico, a movimentação. Entradinha aqui já com 3 taxas, Você que é novo aqui no canal, inclusive, você pode baixar este book inteiramente grátis que eu deixo aqui para que você venha a fazer download aqui e estudar aqui padrões de vela para você entender os momentos de entrada no gráfico. Você pode baixar isso inteiramente grátis, é só vir aqui no meu canal do YouTube, tem alguns links aqui onde você vai encontrar o meu WhatsApp, o meu Instagram, o meu canal, o meu acesso ao treinamento e o meu Telegram. Assim, abaixo aqui também de cada videoaula você vai encontrar esses links. E por que eu falo isso? Porque você pode entrar aqui no canal do Telegram e baixar o e-book inteiramente grátis. Aqui na seção de postagem, mensagem fixada, clicou, abriu, abre os links para download. Aqui dentro você vê resultados de alunos como o Jonathan, fazendo uma entradinha aqui de R$1.000, né? Vocês acham que é só o professor que faz entrada? Vocês não viram ainda os alunos. Tem aluno aqui voando, o Jonathan, uma entradinha de R$1.000 aqui, quase R$1.000 de lucro, já bateu a meta. Aqui a Raquel também, batendo meta, uma entradinha alta dentro de outras. O Gilson aqui também, 6-2, aula que eu subo aqui para o canal do YouTube. A Renata aqui, nossa nova aluna nos Estados Unidos, batendo 10-1, altamente lucrativa. A Andréia seguindo o processo dela, depois você pode ler aqui, batendo sua meta 3-1. O Jair também aqui, fazendo
a sua única entrada e já batendo sua meta. O Márcio aqui também, ó, 5-1, batendo sua meta e tchau mercado. Djalma aqui, ó, batendo sua meta e já fazendo um saque aqui de quase R$500. Marcelo aqui também batendo meta, aulas e assim por diante, tá, pessoal? Entra aí, baixa o seu e-book. Qualquer dúvida que você tenha em relação a isso, você pode entrar também, ó, mandar uma mensagem para mim no meu direct do Instagram. Lembrando que eu vou responder quem me segue, né? Link de acesso ao treinamento está aqui. Meu WhatsApp também está dentro do link de acesso ao treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Corra, aproveite a super promoção, onde você pode ter acesso diretamente comigo e estudar de forma vitalícia. Bom, primeira entradinha aqui, AudiCAD, entendendo até onde a tendência poderia ir. Então, você viu regiões, né? Se eu colocar aqui, ó, fundo duplo, tecnicamente mostrando para mim a reversão do movimento da tendência. Quando ele chega nesse início da região de tendência, para quem está no treinamento módulo 12, para quem está no treinamento ó, módulo 12, você viu que ele fez umas pequenas correções nesses movimentos, ó, até atingir a liquidez aqui. Simples, né? Simples. Quem está no treinamento sabe muito bem o porquê, apesar que, olha só, se eu falo que isso está no módulo 12, significa que o aluno ele teve que estudar 12 módulos com várias aulas para ele entender de forma racional, de forma lógica. A causa do movimento que levou o preço chegar até aqui e a lógica da entrada. Porque depois que eu entendo a causa do movimento, eu vou aplicar o Price Action na região. O que é o Price Action? É a ação do preço. O que o preço está fazendo na região? Por exemplo, você pode chegar e falar assim, pô, Cadu, a tendência está de alta. Como é que você faz uma venda ali na região? Aí é a questão do Price Action, entendeu? A tendência, eu sempre vou segui-la para o meu risco ser menor. Mas existem momentos que a tendência está chegando ao final. Ou existem momentos que a tendência vai corrigir. Aí entra o que? A ação do preço, o price action. Qual é a lógica do preço ali naquela região? O que o preço quer naquela região? Ele quer capturar liquidez para ganhar força de movimento? Ele já chegou ao seu final? O que o preço está fazendo naquela região? E aí que vem a questão do gráfico vivo, pessoal. Por isso que não adianta robô, sala de sinais, não adianta nada disso. Você precisa ver acontecendo o mercado para saber o que fazer, tá bom? Então, primeira entrada aqui, ó, 3-0, lindamente, começando o domingão muito bem aqui. Vamos ver aqui um outro ativo, ó, AudiCAD, EuroJPY. Vamos ver o EuroJPY, abriu em 5 segundos, vamos para 1 minuto, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo. EuroJPY. O que eu vejo aqui atrás do EuroJPY? Ó, eu vejo o gráfico trabalhando nessa região aqui, ó. Gráfico trabalhando numa região interessante. Preço com dificuldade nessa região interessante lá do passado. Mas olha, não é uma região bem espremida, né, pessoal? Olha só, é uma região bem espremida, sem movimentação. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais acima aqui, ó. Ó, tem essa região um pouco mais acima. Essa região aqui, ela parece ser uma região um pouco melhor que essa região de baixo. Deixa eu ir no preço atual, ó. O preço chegou aqui. Aqui eu vou fazer uma entradinha, ó. Aqui eu vou fazer uma entradinha. O preço tá sambando aqui. Ah, Cadu, mas e se você tomar um loss ali porque ele está ganhando força para romper? Sim, ele está ganhando força para romper. Eu sei que a tendência aqui é de alta, mas eu ainda acredito numa pequena correção. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada, ó, naquele movimento, ó. Ele está ganhando força, realmente ele está ganhando força. Não tem como eu entrar mais com mais taxas. Ainda acredito que ele venha fechar um pouquinho abaixo, tá? Um pip aqui para a gente fechar essa entrada de forma perfeita. A gente tem que entender sempre essa questão da tendência.
Um pip abaixo, pessoal, estamos dentro. Ó, eu tenho que entender a questão da tendência, tá? Então pode ser que a aula hoje seja sobre isso. Vai lá, fechou, pô, tá lá. Lindo, né? Lindo. Pessoal, pensa comigo, ó. Pensa comigo. Olha a dica de ouro aí. Olha a dica de ouro. Raciocina comigo. Você já deixou o like? Você já se inscreveu no canal? Você já ativou o sino de notificações? Então faça isso. Vou te dar aí 30 segundos para você deixar o like. Deixa o like, por gentileza. Vou dar mais 30 segundos para você se inscrever no canal. Agora mesmo, para você não esquecer. Porque a cada 1000 pessoas que visualizam um vídeo aqui, 700 pessoas não deixam o like. Para você ter uma ideia. A cada 1000 pessoas, 700 não deixam like. E não custa nada para você. Apenas é uma retribuição da aula. Então, deixa o like aí, por gentileza. 40% das pessoas que passam pelo canal não se inscrevem. Se inscreve no canal, por gentileza. Já vai agora aí, ó, e ativa o sino de notificação. Tá? E agora eu vou dar alguns exemplos para você. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada nesse movimento. O que você vê nesse movimento aqui? Você vê o quê? Uma tendência de baixa. Correto? Correto. Então vamos supor aqui que tem um avião. Tem um avião descendo, tá? É um avião de passageiro com prefixo Papa Romeo. Ó, deu até o prefixo do avião. Parecendo um dinossauro, mas é um avião, tá, pessoal? Só para você entender. Tem um avião descendo aqui, ó. Tem ele ficou com um pescoço meio de dinossauro, né? Prefixo Papa Romeo. Ele tá descendo aqui, tá vindo no aeroporto aqui internacional, aqui próximo aonde eu moro. Aeroporto Internacional de Floripa. Tá aqui, ó. O avião tá aqui. Pensa comigo. Pensa comigo. Se um avião estiver descendo numa pista de pouso, a pista de pouso do avião tá aqui, ó. Você tem coragem de ir contra um movimento desse? Imagina um avião descendo com tudo, colocando o trem de pouso dele. Você tem coragem de ir contra um movimento desse? Não, né? Não. Quando você vai contra um movimento desse? Se esse avião tiver algum problema aqui na pista, ele arremeter o movimento, ele quebrar a força do movimento anterior, e aí você pode pensar nesse avião, então seguir o avião de alta. Enquanto esse avião não quebrar o movimento dele, você não tem como seguir o avião com sua força, sua velocidade, o seu volume. Imagina o peso que tem esse avião nessa região. Imagina a força que esse avião está colocando nessa região. Então, quando eu chego nessa região, enquanto o avião não rompe região, o preço não rompe região, não rompe essa região, eu só estou pensando em quê? Eu só estou pensando na descida. Eu só estou pensando na força do avião. Eu estou colocando o avião aqui, pessoal, como analogia para vocês entenderem. Não é que o Cadu não conhece análise gráfica, não. Eu estou tentando parafrasear através de parábola para você entender o gráfico de uma forma lógica. Entendeu? Isso chama-se didática. Porque tem sempre aquele incipiente que pensa assim, pô, eu estou numa aula de trade sobre aviação. Então deixa de ser incipiente, reconhece o ensino, entenda que é para o seu crescimento e aproveite a aula. Senta aí, aperta o cinto de segurança e aproveite a aula. Isso aqui, ó, ninguém te ensina, tá? Isso aqui é de graça para você. Só te peço um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Então, enquanto o avião está fazendo o seu mergulho, enquanto esse avião não arremete caso tenha algum problema e siga o seu movimento de alta,
você não vai contra ele. Por isso que aqui é região de venda, por isso que aqui é região de venda. Ah, Cadu, mas e se esse avião ele tiver algum problema ali para pousar, a pista não liberar ele para pouso e aí ele mudar o seu posicionamento ali? Ótimo! Se esse avião fizer o movimento e ele chegar aqui, ó, acima de 50% do seu movimento de trade, ele chegou acima dos seus 50% de movimento do trade, porque ele não conseguiu descer na pista. Ele teve que arremeter e ele conseguiu quebrar metade dos 50% do movimento, aí eu esqueço tudo o que ele fez de queda, porque, pensa bem, você tem coragem de ir contra um movimento de avião como esse? Estou falando do avião para você entender. Você tem coragem de ir contra um movimento como esse? Não, né? Qual é a maior força de um movimento de avião? É quando ele está descendo e quando ele está subindo. Por que eu gosto da analogia do avião? Porque os livros de trading dizem que a gente, para se tornar um bom trader, nós temos que ter o mesmo tempo de hora de um piloto de avião, que é considerado mais ou menos 10 mil horas para se tornar um piloto profissional. No trading não fica muito diferente. Então, a partir do momento que ele muda a força, eu não consigo ir contra esse movimento, porque ele vai romper tudo. Então, a partir deste momento, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir movimento, vou seguir o avião. Conseguiu entender a analogia? Conseguiu entender a analogia? Então, dá uma olhada aqui. Aí eu faço a minha venda aqui, nessa região, e você pensa assim, pô, Cadu, o avião não arremeteu, ele está descendo mesmo. Está descendo. Como é que eu vou contra um movimento como esse? Eu não tenho que ir contra um movimento como esse. Eu tenho que seguir o movimento. E já já o avião vai pousar aqui na pista. Aí depois que ele pousar, depois ele vai querer levantar voo e aí ele segue o seu movimento. Ele vai embora, vai fazer o que ele tem que fazer. Entendeu, pessoal? Uma das formas técnicas de você olhar a tendência e de você trabalhar a favor ou contra a tendência. Ah, mas eu posso trabalhar contra a tendência? É óbvio que você pode. Esse movimento aqui, ó. Este movimento aqui, eu não trabalhei contra a tendência. Eu trabalhei a tendência chegando ao final. É diferente, tá? Ó, tá vendo que o preço não rompeu aquela região? É a região certa no lugar certo porque você está entendendo a tendência. É como se o avião já tivesse feito o seu voo aqui, só que ele chegou aqui, ó, perdeu força. Ele já fez a sua decolagem, agora ele está num voo de brigadeiro. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender a tendência. Só que essa tendência, pessoal, pensa bem comigo. Primeiro, olha só, a análise. Análise do gráfico. Análise do gráfico. Entenda comigo. Primeiro, não é tendência que você vai olhar, você vai ver contexto. Depois de contexto, você vai ver região. O terceiro movimento da causa é a tendência. Entendeu? Isso que eu estou te falando é a terceira coisa que você vai ver no gráfico, tá? Então, primeiro você vê contexto, depois você vê região, depois você vê tendência. E para a execução do movimento, você vai ver os candles. Saiu pequeno. Você vai ver candles e vai ver o volume. Cadu, o OTC não tem volume, então você não vai ver. Não tem? Como é que você vai ver? Então você vai ver aqui, ó, candles no momento de execução e volume. Então aqui, ó, é o momento da causa do movimento. Você vai entender a causa do movimento na análise do gráfico. Contexto, região, tendência. Quando você entender e fechar este contexto de movimento, aí você está apto a executar, ou seja, negociar através do candle e volume. Ele vai te mostrar o que é melhor para você fazer. Então, esse é um passo a passo de como fazer uma análise da tendência. Um passo a passo de você entender se você vai vender ou vai comprar em relação à tendência. Entendeu?
Apenas duas oportunidades no gráfico, ó. Venda aqui na região de fim de tendência e venda na continuidade do movimento de tendência. Porque, ó, olha essa tendência, ó. Tá indo embora, tá indo embora. Olha essa região, ó, ela tem uma outra região lá embaixo, ela tá indo embora, tá indo buscar. Então, entenda isso, tá? Entenda isso. No treinamento a gente vê isso, pessoal, num passo a passo. Quando você chega na aula para você entender isso aqui, fica tão claro, tão simples o movimento, que aí você vai começar a executar todos os dias, vai começar a compreender todos os dias esse movimento. Quem é do treinamento entende o que eu estou falando, entende o que eu estou fazendo, e para ele é simples. Para ele é simples. Se você não conhece esse passo a passo de saber até onde a tendência pode ir, você pode vir para o treinamento, onde você vai entender tudo de todos os setores. Às vezes você pode pegar isso que eu te ensinei agora e começar a aplicar e não dá certo. E você fala, eu entendi sobre a tendência, só que não consigo compreender o movimento da tendência. Por quê? Porque ela não trabalha sozinha. Você vai precisar do quê? De outros setores do gráfico trabalhando juntamente para você fechar contexto. Então, não é só analisar a tendência e pronto. Compreendeu? Para você saber como operar uma tendência, você tem que saber todos os setores do gráfico. Para você aprender como operar um suporte e resistência, você tem que saber todos os setores do gráfico. Para você fazer a sua entrada, como eu acabei de explicar, você tem que entender a causa do movimento, saber contexto, região, tendência. Quando você vai operar, então, fazer a negociação do ativo, você tem que entender os candles e o volume na região. Fazendo um desfecho sobre isso, sobre um pré-trade, sobre tudo aquilo que você tem que ver, você vai entender como executar o gráfico de forma simples. Aí você vê os alunos, né? Mostrei para você os alunos aqui como batem meta tranquilamente. Por quê? Porque já tem esse raciocínio de entender o price action na região. Por exemplo, por que eu sei que eu tenho que começar a vender, continuar vendendo essa tendência aqui? Além de entender o contexto, região e tendência, no momento da execução, o price action me mostra que eu devo operar a tendência na continuidade. Aqui o price action me mostra que eu posso corrigir a tendência porque ela está chegando ao final. Então, aprenda como operar o price action e analisar a tendência em regiões de suporte e resistência. É isso que vai fazer com que você tenha o entendimento se você vai comprar ou vender. É claro que você precisa se aprofundar nos estudos, ter entendimento lógico. Para isso tem o treinamento. Se você quiser vir estudar, parar de entregar dinheiro para a corretora, parar de quebrar capital, além dos seus estudos profundos na análise gráfica, você tem o suporte diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Hoje é domingo, não vou me estender, já é quase 8 horas da manhã, eu tenho uns compromissos hoje para cumprir aqui e te vejo amanhã, tá? Te espero amanhã aqui, numa segunda-feira, numa próxima aula. Você que quer vir para o treinamento, os links estão abaixo, o acesso pode ser feito a qualquer momento do dia ou da noite, 24 horas por dia. A partir do momento que você faz a aquisição, você recebe o seu e-mail para fazer a sua senha e começar a estudar, tá bom? Eu te vejo amanhã aqui, eu te vejo numa próxima aula, para mais um trade, para mais uma aula. Fica com Deus. Fui.